Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Eu deixo aqui uma dica para você. A gente fez um programa super bacana sobre a discussão do feminismo na escola, o protagonismo das alunas na discussão desse tema tão importante, como os professores também podem abordar as questões que envolvem o feminismo e as questões de gênero dentro da escola. Olha, no nosso site você acessa também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Bom, é consenso entre os educadores do país que a reforma do ensino médio é pauta mais do que urgente. No entanto, a medida provisória que prevê mudanças estruturais no setor, apresentada pelo Ministério da Educação em setembro, causou um alvoroço nas redes sociais e nos meios educacionais. Entre as mudanças previstas estão o aumento da carga horária, a redução do conteúdo obrigatório e a flexibilização do ensino. Para alguns educadores, o fato desse projeto ter sido lançado por medida provisória atropela a discussão que vem sendo feita ao longo dos últimos anos e que geraram propostas importantes, como o Plano Nacional da Educação e a Base Nacional Comum Curricular. Já para outros, a MP abre possibilidades para tornar o ensino médio mais eficaz e mais próximo da realidade dos estudantes. Então, no programa de hoje, vamos conversar sobre como a MP do ensino médio vem sendo discutida, que mudanças efetivas ela pode trazer ou não para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem adequada de adolescentes e jovens. E para essa conversa, eu recebo o Antônio Góes, consultor de educação do canal Futura. Boa tarde, Antônio, bem-vindo. Obrigado, bem-vindo. Ana Helena Altenfelder, superintendente do SEMPEC. Boa tarde, Ana Helena, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Larissa. E Sandra Garcia, diretora pedagógica da Mind Lab Brasil. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Larissa. Você de casa, como sempre, também é convidado a participar dessa conversa, acompanhando aí o nosso programa ao longo desses 25 minutos. Bom, como eu disse, a MP lançada em setembro causou muita comoção nas redes sociais, uma certa polarização entre os que são a favor e os que são contra. Essa MP, além de gerar muita controvérsia, ela trouxe à tona um assunto que já vem sendo discutido, que é a reforma do ensino médio. Isso já vem sendo discutido e debatido de alguma forma, né, Antônio? Isso já existiam projetos de leis que previam essa mudança. Como é que você vê a MP, de que forma ela vai ao encontro, por exemplo, de projetos de leis que já estavam sendo discutidos no Congresso? Tem já pelo menos 10 anos que o governo, não a sociedade, assim, a reforma do ensino médio, como melhorar o ensino médio é uma discussão que já vem de mais de 10 anos. Já há pelo menos 10 anos que o Ministério da Educação já sinalizava de que precisava mudar. Não estava havendo resultados quando medidos em teste de aprendizagem. Então, isso aí gerou alguns movimentos. Um deles foi o movimento de construção da Base Nacional Curricular Comum, que não é apenas referente ao ensino médio, mas que toca também, fala de todo o currículo da educação básica. E nesse período também foi discutido o Plano Nacional de Educação, como você mencionou. O Plano Nacional de Educação tem uma meta específica do ensino médio e nessa meta específica do ensino médio, entre as estratégias, tem lá parte, não tudo, tá? Mas uma parte do que está nessa MP constava lá, que é a questão da diversificação do currículo e de possibilidade de dar mais trajetórias para os alunos. Paralelo a isso, desde 2013, também tramita um projeto de lei que tem um diagnóstico também parecido, de que é necessário mudar, do jeito que está não dá para ficar, e também investe muito na questão da flexibilização, fazendo com que o aluno possa escolher diferentes trajetórias ao longo do ensino médio. Nada em educação é consenso. No Brasil é difícil você achar alguma coisa que seja consensual, mas essa questão da flexibilização... precisa mudar... Não, que precisa mudar é consenso, você tem razão. Agora, como mudar... aí é difícil você achar consenso. Porém, na questão da flexibilização, eu não diria que tem consenso, mas tinha muitas sinalizações de instrumentos bem mais democráticos do que essa controversa medida provisória,
que levavam no sentido da flexibilização. A estratégia do PNE, que foi amplamente debatido com a sociedade, o próprio projeto de lei que estava para ser votado, estava pronto para ir a plenário ser votado, mas não tinha previsão de quando isso ia acontecer. É o projeto de lei 6840. Isso, o projeto de lei 6840. Então, nessa parte da flexibilização, se a gente for olhar o que diz o projeto de lei, a própria justificativa do texto desse projeto de lei falava muito claramente isso, que pensar numa estrutura... É claro que tem educadores que são contra a ideia de flexibilização por si, mas isso caminha na direção de que vários países, da Finlândia aos Estados Unidos, para citar dois modelos educacionais bastante diferentes, há flexibilização, há possibilidade de escolha no ensino médio. E obviamente, como essas escolhas são construídas e considerando os contextos, o nosso contexto de alta desigualdade não é pouca coisa, tem que ser considerado, então, obviamente, isso aí é uma questão em aberto, mas a ideia de flexibilização, ela já tinha sido bastante discutida e a meu ver, a parte menos polêmica da MP. Agora, tem muita polêmica aí na MP. A própria MP já é uma polêmica, o formato, fora as questões que não foram tão debatidas quanto a questão de disciplina. Aí tem muito debate. Agora, a questão da flexibilização me parece ter menos polêmica do que outras. Ainda assim, a forma de implementação claro que tem muita coisa a discutir ainda. A gente espera poder passar por esses pontos mais polêmicos que o Antônio citou, mas eu queria aproveitar para a gente ir rapidinho para a internet. Você que está assistindo a gente aí, está com o computador do lado, seu celular, acesse aí o observatório do pne.org.br para você poder acompanhar, então, a meta número 3, que trata exatamente do ensino médio, né? Ela está até aqui em destaque, diante dessa grande discussão em relação ao MP, ela está como destaque do site do Observatório do PNE, então você vai encontrar dados em relação à porcentagem de jovens na escola, você vai encontrar muitos artigos referentes ao ensino médio. Ana Helena, o Antônio citou então, como a gente mostrou, o PNE, a Base Nacional Comum, que tiveram uma ampla participação da sociedade, principalmente a base, né? Ela foi aberta à consulta pública, as pessoas, os educadores puderam participar. Uma grande crítica que se faz à MP é a falta exatamente da participação de professores e até dos alunos, né? Nesse sentido, você concorda com isso, que falta um diálogo com esses entes principais da educação, professores e alunos? Sem dúvida. Eu acho que o processo da base ele foi bastante interessante. Aliás, antes da base, o próprio processo do PNE. A gente não pode esquecer que o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele também é fruto de uma ampla participação e uma ampla mobilização social, em diferentes fóruns, na própria CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, e a base também. E a base envolveu professores das escolas públicas, docentes da universidade, diferentes setores da sociedade. E isso, sem dúvida nenhuma, é um exercício democrático, né? No meu entender, é mais saudável do ponto de vista da democracia que as coisas sejam tratadas dessa forma, mas também é interessante para a própria implementação da medida, da política, da estratégia. Nós sabemos que em educação tem esse grande debate que o Antônio menciona, e é preciso que medidas e estratégias façam sentido para aqueles que vão implementar, que é o professor na sala de aula. Então, como é que uma medida, como é que uma política faz sentido para o professor, para o gestor da escola? Está diretamente ligado à sua participação na elaboração, na discussão, na apropriação. Então, sem dúvida nenhuma, acho que se perde uma oportunidade com a medida provisória de se promover esse debate. O debate já vinha acontecendo, o próprio Concede já promoveu em alguns estados debates anteriores, né, com professores, com gestores sobre a medida. Então, isso poderia ter sido intensificado, mas também acho que ainda é tempo, né? Nós estamos agora, hoje mesmo tem uma audiência pública no Congresso, na Câmara, sobre a medida provisória. Outras audiências públicas ocorrerão e depois disso, uma vez que a medida a lei passa a vigorar, o Congresso aprove, tem toda uma discussão a ser feita nos estados. Então, o Concede tem apontado nessa direção, de promover seminários, de promover conferências, que seja discutido em cada escola. Acho que era importante que cada escola discutisse essa mudança. Isso depois fosse discutido nas regionais, nos estados, enfim. Eu acho que, embora a medida, sem dúvida nenhuma, tenha sido uma estratégia que impediu o diálogo, a participação pública, exatamente por isso é importante agora isso seja mais efetivo.
Sandra, caso passem os 120 dias, a MP, perdão, seja aprovada no Congresso e entre em vigor, o Brasil está preparado para colocar essas mudanças efetivamente em prática? Quais são os desafios, na sua opinião, para que essas propostas que estão aí na MP possam efetivamente ocorrer no país? Olha, Larissa, eu acho que esse assunto, como o Antônio disse e a Ana Helena, eu acho que ele vem já permeando o mundo da educação há alguns anos, né? Eu de verdade, eu acredito que as coisas acontecem sempre a favor. Eu estou na educação há algum tempo e acho que não vai ser nada fácil. A gente tem alguns desafios importantes para vencer, né? Isso acontecendo. Espero que isso aconteça, porque 2012 essa discussão teve início, nós estamos em 2016. É uma medida ou qualquer coisa que tenha acontecido que não é para já. Mesmo que isso aconteça, nós vamos implementar isso em 2018 e, no melhor dos casos, 2019. Então, a gente está falando ainda de 2 anos, né? Eu acho que na educação os processos são lentos e isso me incomoda muito. Eu conversava um pouquinho ali atrás com eles, que eu acho que a gente tem um descompasso muito grande entre aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente planeja, do que efetivamente acontece dentro da sala de aula. Eu acho que eu tenho a oportunidade de trabalhar com os professores, eu já fiz algumas coisas bem legais, assim, que eu considero que impactaram positivamente, né, e trouxeram evidências de sucesso. Eu até gosto de falar aqui sobre Pernambuco, é um estado que tem mostrado evidências bastante importantes no ensino médio, com efetividade naquilo que se propõe a fazer, né? E que é trabalhar o professor. Eu acho que é o professor e não só o professor em termos de conteúdo. Eu acho que às vezes a gente fica discutindo muito quais são os conteúdos que nós vamos colocar, quais são as escolhas desses meninos, quando na verdade a gente precisa, junto com toda essa discussão que sai nessa medida, a formação do professor. Eu quero pegar isso que é assim, mas não é uma formação do professor que a gente ainda vai ter. Porque um curso de formação que vai levar 4 anos, a pergunta que nós devemos nos fazer é: como estará esse mundo daqui a 4 anos? Quando esse professor sai preparado. Então, a flexibilização do ensino médio, ela deveria acontecer também na flexibilização dos cursos de formação de professor. Eu sempre gosto de trazer o exemplo na área médica. O médico, ele faz uma imersão, um estágio, para ele sair quando ele vai clinicar, né? O professor, muitas vezes, ele aprende a dar aula na sala de aula. As mudanças são velozes, a gente sabe que a tecnologia entrou para ajudar, mas, infelizmente, o que acontece no espaço da sala de aula é muito diferente daquilo que a gente imagina. Eu acho que o grande desafio nosso é aproximar todas essas discussões acadêmicas para o chão da sala de aula. É muito comum você ver um professor investir na sua formação, mas quando ele passa a ser mestre ou doutor, ele para de dar aula. Então, muitas vezes, a gente vê uma distância muito grande. E o professor, ele está, claro que com medo, ansioso, e eu brinquei até dizendo assim, enquanto os conteúdos já fazem parte dos currículos sem ter entrado com medida provisória. Por exemplo, ansiedade, imediatismo, falta de motivação. Como é que a gente cuida de todas essas coisas? Então, eu acho que tem que sim a gente olhar, porque não dá para o ser... E eu quero pegar, acho que eu acho que a própria Ana Helena falou isso, dessas mudanças caminharem junto com projetos de valorização do professor, salários atrativos, né? Porque o governo mesmo comparou muito a própria flexibilização com países com uma realidade muito diferente da nossa. Diferente. E fica incomparável de uma certa forma, né, Ana Helena? Se a gente for trazer isso, por exemplo, o governo citou isso, a Coreia do Sul, Noruega, se não me engano, mas são países com realidade muito diferentes das nossas. Os melhores alunos do ensino médio é que são escolhidos para serem professores. E querem ser professores, né? É uma carreira que os alunos nossos não têm mais essa. Eu acho que esse é um grande desafio. É lógico que é muito importante a gente olhar
para outros exemplos do que acontece no mundo ao nosso redor. Mas também não é que todo mundo é igual e só o Brasil é diferente. Os modelos são muitos. Existem várias possibilidades, porque as realidades são diferentes. Agora, o Antônio citou na fala inicial dele, nós somos um país de imensas desigualdades. Sim. Então, qualquer política educacional não pode ser pensada fora disso. Então, alguns dos países citados como exemplo, eles já resolveram, por exemplo, a garantia do direito de uma aprendizagem de qualidade para todos. Portanto, quando os alunos ingressam no ensino médio, todos os direitos, expectativas de aprendizagem estão garantidos, o que não acontece no Brasil. Né? Então, acho que essa é a minha grande preocupação com essa medida, como nós vamos olhar, analisar e pensar essa medida de maneira que ela seja para todos. Para todos. Qual é o risco, no meu entender? O risco é que ela acabe beneficiando uma parcela da população e deixando para trás, no mesmo estágio que nós temos hoje, o Antônio citou os resultados nas avaliações, mas também os índices de evasão, de repetência, de desinteresse, de abandono são alarmantes. Nossa. Então, nós não podemos correr o risco de deixar acontecer uma medida que resolva uma parte pequena da população. Sem dúvida nenhuma, essa pequena parte será aquela mais privilegiada, que já tem mais privilégios, mais benefícios, em detrimento de outras, né? Então, acho que realmente a gente tem que pensar muito cuidado com essa comparação com outros países. Até pela própria realidade que a gente tem interna, né? Escolas, estudantes de áreas rurais, que matérias eles vão poder optar ou não no ensino médio, para que eles se mantenham ali com a sua realidade, né? Acho que são questões que as próprias secretarias estaduais vão ter que se envolver para ver de que forma essas disciplinas eles vão poder optar ou não. Não sei se vocês concordam com isso. Antônio, falando em disciplina, uma outra polêmica foi a obrigatoriedade de artes, educação física, filosofia e sociologia, né? Gerou uma ampla comoção também. O governo acabou sinalizando que essas disciplinas vão permanecer no ensino médio, mas que está aguardando como elas vão ser discutidas finalmente, né? Qual vai ser o resultado final da discussão da base. Como que está sendo discutido essa questão da exclusão dessas matérias? Como está o andamento dessa proposta? Minha impressão é que a gente ficou muito no vazio, porque quando o governo colocou a proposta via MP, porque assim, o que a MP faz, ela determina que parte do tempo do ensino médio, metade do tempo do ensino médio vai ser dedicado à Base Nacional Comum. E ela tira artigos que falavam da obrigatoriedade de sociologia, filosofia e educação física. Daí a interpretação que a maioria da sociedade teve na hora que o MEC comunicou isso foi, logo, estão tirando disciplinas. Então, assim, eu acho que o próprio MEC já fez essa autocrítica, assim, ou houve um recuo, o que me parece que foi mais, o que deve ter, houve, me parece que houve mesmo, ou então houve ali pelo menos uma admissão de que eles tiveram dificuldade de comunicar. E mesmo assim, quando você joga a discussão da base, o problema é o seguinte, o próprio governo adotou como estratégia, justamente por causa da polêmica do ensino médio, o governo fatiou a discussão da Base Nacional Comum. Então, a Base Nacional Comum está seguindo o seu rumo no que diz respeito aos debates da educação infantil e do ensino fundamental. O ensino médio ele segurou. Na minha opinião, teria sido mais prudente se, junto com essa parte da reforma, que é muito polêmica, e essa parte, no meu entender, teve menos debate, eu falava que a questão da flexibilização tem sérias questões serem consideradas, mas houve muito debate. Eu não digo que houve consenso, porque isso não existe em educação no Brasil nesse caso, mas houve muita sinalização de que aquele era o caminho e acho que as pessoas estão mais ou menos, a maioria está de acordo com esse deve ser o caminho, com todas as suas peculiaridades. Agora, no caso da retirada das disciplinas, essa discussão não foi feita, não no nível que ela deveria ser feita, e a gente precisa entender, a gente precisa saber o que vai vir da base para olhar para o que tem na base e depois dizer, realmente, o que vai se perder em termos de filosofia, sociologia, artes, educação física, é isso. Agora, por outro, tem também uma questão, se a gente apostou na flexibilização e na diversificação no ensino médio, alguma coisa a gente vai ter que abrir mão. Não tem jeito. Essa conta não fecha. Se a gente quer continuar tendo 13 disciplinas obrigatórias, com todos os conteúdos obrigatórios, não dá. Se aposta na flexibilização, a gente vai ter que fazer escolhas do que vai ser comum a todos e do que vai ser
aprofundado pelos alunos de acordo com as suas escolhas. Então, agora, como discutir isso sem saber o que vai ficar de fora? Eu quero saber o que vai ficar de fora de educação física, de arte e sociologia, para eu saber se isso aí é um crime contra a juventude ou se é algo que faz sentido, que não é tão absurdo assim deixar de fora. Ou se é filosofia, sociologia e arte que vai ficar de fora, ou se é outro componente, ou se irá ter uma redução em cada um deles. Então, são muitas as possibilidades, não é isso? Não acho que é uma única possibilidade, e eu acho que exatamente o debate sobre isso, o que vai ficar de fora, né, que não vá negar os direitos, é isso, que não será um crime contra a nossa juventude, que precisa ser debatido, sem dúvida nenhuma. O MEC diz, né, que o conteúdo obrigatório ele vai ser reduzido e ele vai privilegiar as áreas do conhecimento na divisão já do que acontece, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, incluindo a formação técnica profissional, que daria para a gente fazer um outro programa inteiro sobre isso. Eu não vou nem entrar nessa questão do ensino técnico. Sandra, rapidamente, porque o tempo passa muito rápido, então já estou entrando aí nos minutos finais. A questão do sistema de módulos, por exemplo, em caso de reprovação, hoje quando o aluno é reprovado, ele é obrigado a fazer um ano inteiro. Por essa proposta, ele vai fazer aquela disciplina no formato de módulo, mas vai seguir aí o andamento no ensino médio. Como você avalia isso? Olha, eu não sei se... Eu acho positivo. Eu acho que tudo... Se tem uma flexibilização de currículo, ela tem que ser geral. É o que a gente estava discutindo aqui. Não dá para você colocar tudo. A vida é assim. Você ganha um monte de coisa e perde outras, né? Eu acho que é super válido, eu acho injusto um jovem refazer tudo de novo. Eu acho que a gente tem muitas coisas para serem vistas, mas como eu acho que já está acabando, eu só queria dizer uma coisa bem legal para a gente olhar. Eu falei lá atrás, né? Eu acho que tudo isso serviu para a gente unir forças. Eu acho que eu ouvi uma fala do Novo, ele disse assim, se todo mundo pensar na colaboração e de um trabalho em equipe de verdade, que é uma das coisas que a gente quer desenvolver nesse jovem, porque tudo isso... A gente está fazendo o quê? Primeiro, qual é o objetivo desse ensino médio? Não é preparar esse jovem para o mercado do trabalho, para o mundo, não importa? E aí a pergunta que tem que ficar para nós é, o que é que hoje, dentro desses currículos, preparam esse jovem para o mercado de trabalho? E quero deixar uma outra pergunta para quem nos ouve e para nós. Será que para preparar para o mundo do trabalho é só pensar no conhecimento? Não é pensar no desenvolvimento das habilidades desse jovem para trabalhar, tomar decisões, resolver problemas, trabalhar sob pressão, tensão. E é isso que a gente precisa inserir nesses currículos o mais rápido possível. O artigo 36, acho que dessa medida provisória, ele fala assim, formação integral dos nossos jovens. E a pergunta que deve ficar é, o que é que nós estamos fazendo para essa formação integral? Não pensar nessa coisa toda fragmentada, porque nós não somos assim. Emoção e razão caminham juntas. E aí eu acho, Antônio, que essa preocupação de quais são as escolhas que esse jovem vai fazer, se a gente trabalhar isso desde a educação infantil, que é o que a gente quer, nós não queremos um jovem autônomo. Autonomia não se constrói no ensino médio, concordam? Autonomia tem que ser desenvolvido lá nas crianças da educação infantil. Então, eu espero que toda essa discussão venha a contribuir para a gente pensar no ensino médio muito melhor, para que os jovens fiquem, eles se motivem a ficar. Eu acho que esse é o nosso primeiro desafio e quando eles forem para uma universidade ou para um trabalho, eles sejam pessoas felizes. A gente está caminhando então para o finzinho, vou pedir para a Ana Helena, por favor, dar suas considerações finais. O SEMPEC sempre acompanhando essas discussões, inclusive da própria formação e educação integral, esse é um assunto que vocês trabalham bastante. Qual é a expectativa então, como é que o SEMPEC está acompanhando as discussões sobre a MP? Então, nós estamos acompanhando as discussões. Como eu disse antes, eu acho que o debate precisará continuar. Acho importante que ele continue nas escolas, nas secretarias de educação, que envolva a sociedade como um todo, mas acho fundamental que nós possamos pensar isso na perspectiva da equidade.
Acho que essa é a grande questão. Acho que nós precisamos estar abertos ao diálogo, ao debate, evitar certas polarizações que não ajudam a construir esses consensos, que não são consensos, né? Acho que os dissensos são importantes desde que eles possam compor, né? E nessa direção do debate, da construção, é papel de uma organização da sociedade civil como o SEMPEC exercer o controle social, usar o conhecimento produzido exatamente para pôr o debate, trazer críticas, trazer perguntas, na medida de aperfeiçoar e aprimorar as políticas públicas. Antônia, para a gente finalizar, você acredita que os péssimos resultados do IDEB serviram de justificativa para o MEC lançar essa medida de forma tão imediata? Sim, foi a estratégia do governo, claríssima. Enfim, vieram os resultados que já eram esperados, ruins do ensino médio, e a leitura política do MEC foi que, nesse momento aí, a gente vai ter força para convencer a sociedade da urgência, coisa com a qual acho que quase todos concordariam, mas o formato da MP, como a gente debateu aqui, realmente ela coloca, assim, em educação, é difícil, você tem que chegar em sala de aula. É diferente de saúde, uma reforma do INSS, uma distribuição de vacina. Os profissionais da saúde, da assistência social, vão executar aquela política. Em educação, pode entregar o melhor livro didático na mão dos professores. Aquilo ali vai depender de como ele vai interpretar, todas essas questões que a gente está discutindo. E acho que, como questão final aqui, até para tirar um pouco, não da importância dessa discussão, mas talvez a gente precise tirar um pouco dessa carga, dessa toda a polarização que a Ana está falando. Essa MP, ela não vai afundar o nosso ensino médio e nem vai salvar o ensino médio. Tem questões muito mais estruturais, como a gente já discutiu aqui, formação de professores, essas são questões de longo prazo que a gente precisa. A Finlândia, eu entrevistei a ministra da Educação da Finlândia aqui para o Futura, e recentemente ela falou isso, que as pessoas olham para o exemplo da Finlândia, mas esquecem que o que a Finlândia fez agora começou há 30 anos. Então, assim, essa MP não vai nos salvar, nem vai nos afundar. A gente precisa discutir muito ela, mas tira o peso, assim, não é tão grave nem tão salvadora quanto as pessoas querem levar a crer nos seus extremos. Não é tão cartesiano assim, Não né? é tão cartesiano. Uma questão importante, né, Antônio, que me preocupa nessa discussão e nessa polarização, é que nós não podemos perder de perspectiva a importância da valorização do professor. Isso. Eu tenho visto alguns comentários que me causam preocupação em relação aos professores que ficam os culpados sempre, por alguma situação ou pela resistência. Então, nós temos que pensar assim, concretamente nas condições de trabalho do professor e valorizar a importância do papel do professor para que esta ou qualquer medida ou política educacional seja de fato implementada. Exatamente. Gente, eu já tô, desculpa, eu já estou mais estourado, com um tempo mais estourado do que possível. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença da Sandra, do Antônio, da Ana Helena, esses assuntos que a gente abordou aqui, o Conexão Futura sempre acompanha, a formação do professor, a preparação para a vida, que a Sandra citou, e a gente vai continuar acompanhando as discussões da MP, da base, do PNE. Rapidamente na internet, rapidamente ali, ó, observatório do PNE para você.org.br, para você acompanhar a meta 3 do ensino médio e outras metas do plano, e o site da Base Nacional Comum Curricular, basenacionalcomum.mec.gov.br. E assim eu termino Conexão Futura de hoje. A gente vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas a gente está sempre a qualquer hora do dia e da noite no nosso site. Os horários da TV estão aí e o endereço também, futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima.